Muito bacana a participação de Vera Sol Daninho Lima, da professora Miriam Preto, de Reinaldo Silva Castro, José Nogueira, Maria Neuza de Oliveira, Maria Adalgisa Nascimento, Maria Clair Souza, que faz vários comentários, e respondendo a uma senhora aqui que se saiu mal, Sérgio Vieira, Betty Rispoli e de novo Maria Adalgisa Nascimento, que entrar no debate aqui contra o machismo do subterrâneo de Porto Alegre. Isto estimula que vocês todos participem do nosso café, provem do café profético, se misturem aqui nesta mesa com o café quente e cheiroso da denúncia, marcado pela luta e pelos sonhos. Por que não dizer? E também deem os likes de vocês aqui, ativem o sininho, compartilhem os vídeos todos aqui, principalmente os do Chimarrão Profético, Fé e Luta e Leitura Profética. E também agradeço muito as pessoas que se disponibilizam a colaborar. Esta noite uma pessoa da direção de uma grande escola aqui em Goiânia contatou comigo expressando a vontade de contribuir, se desculpando e me pedindo que não me melindrasse. Eu respondi que solidariedade não me melindra de maneira nenhuma, principalmente em se tratando uma causa como esta. Apoiem-nos, ajudem-nos a enfrentar tudo que de pior ainda virá contra nós. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. Vocês e eu, espalhados por esse imenso país, tão diverso e tão sofrido, nesse domingo, dia 15 de novembro de 2020, certamente tiveram a mesma impressão que eu. Apesar da minha tremenda limitação visual por causa da saúde, eu consegui binóculos para ampliar um pouco as imagens e ver as pessoas nas ruas, passar por alguns lugares, algumas zonas eleitorais, alguns locais de votação, porque eu queria ver o movimento das pessoas e as suas roupas. Como em outros pleitos, principalmente na eleição de guerra, fake news e violenta de 2018, ninguém vestiu cores que expressassem posição partidária, postura política extremada, nem de um lado e nem de outro. Havia como que uma frieza, um silêncio. No ambiente de votação, as pessoas como que sussurravam umas com as outras, diferentemente de outras eleições. Saí preocupado, porque o nosso povo não é assim. O nosso povo é comunicativo, o nosso povo fala, o nosso povo faz alaridos, o nosso povo canta, o nosso povo vibra. E eu encontrei um silêncio que provavelmente tenha ocorrido
em grande parte do Brasil. E saí cá com as minhas perguntas. Este silêncio quer dizer alguma coisa. A ausência de cores fortes que expressavam opiniões políticas também quer dizer alguma coisa. E aí durante o resto do dia e o início da noite, fui entendendo um pouco, não entendi tudo ainda, estou em análise do que ocorre em nosso país. Ouvi até onde pude os resultados eleitorais para vereadores e para as prefeituras de todo o país, principalmente as capitais. Aí fui entender um pouco das cores, da falta de colorido das cores. Me parece que o nosso povo está entre calado e cauteloso. Contra a aliança, a coesão em torno do PT, até 2015, se estabeleceu uma outra coesão, uma coesão miliciano-fascista, fundamentalista, racista, misógina, racista de todas as formas, que formou um ambiente de guerra em nosso país, inclusive durante a campanha eleitoral, quando muitas pessoas, inclusive no dia 15, durante o dia, foram assassinadas, ambiente de crise. E os fake news mudaram um pouco a forma, mas aconteceram. Muitas mentiras, muitas calúnias, muitas injúrias, uso indevido das redes sociais com o cometimento de crimes hediondos na afronta à verdade e na destruição das imagens das pessoas. Então eu ouso, pelos resultados que vi até agora, fazer a seguinte leitura com os seguintes traços. Na primeira variável, um relance rápido assim, eu me dou conta de que grande parte das capitais dos estados brasileiros, quem levou foi a direita, foi o DEM, foi o PSD, que é um estuário, é um ramal do DEM, Democratas, que é um partido que nasceu da ditadura, embora tenha se distanciado em parte da ditadura, com um dos seus líderes, Aureliano Chaves, que chegou até a se candidatar a presidente pelo colégio eleitoral. O DEM é cria da ditadura, tem os vícios da ditadura, tem no seu núcleo ideológico o pensamento da ditadura, que é o pensamento da elite brasileira. Como eu disse em tantas outras vezes, o DEM é composto pelos senhores ruralistas do agronegócio, principalmente. Em várias capitais, quem venceu foi o DEM. Em outras palavras, os ruralistas, o agronegócio, o mercado, os interesses dominantes do país. No país, contra o povo. Em Goiânia, onde eu moro ainda, em Goiânia, quem ameaçou e mentiu o tempo todo que está em primeiro lugar nas pesquisas é apoiado pelo Caiado, que é do DEM, é um escravocrata, é um reacionário de primeira, violento no seu discurso, marcou-se pela violência na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E o candidato dele agora encaminhado para o segundo turno é um filhote dele, que votou em tudo que pôde contra a classe trabalhadora, contra os pobres, retirando direitos, fragilizando proteção social. Tudo que pôde fazer contra a classe trabalhadora, ele fez no Senado Federal, no Congresso Nacional.
Porque esta é a posição dele. Apesar de ter nascido pobre, ele é contra os pobres. Apesar de ter trabalhado, inclusive em feira e tal, ele se esqueceu disso. Só menciona isso como parte do currículo para fazer demagogia para os pobres. Mas é contra os pobres. E assim o PSD, criado por esse dançarino Kassab, que foi prefeito de São Paulo pelo PSDB, portanto, do campo de direita e o campo neoliberal, campo social-democrata de direita, altamente corrupto, também sai vitorioso em várias capitais. Mas ele e o DEM se cheiram, se abraçam, se amam e se amaziam. São todos, no fundo, contra os interesses do povo brasileiro. Foi isso que venceu por esta cautela do povo que não sabia o que fazer, decepcionado com esta direita proto-fascista, esta direita fundamentalista, esta direita neoliberal, esta direita agressiva, violenta que nós temos no país. Isso escandaliza, isso choca e deslocou muita gente para uma outra direita que a Globo está chamando de direita palatável, direita educada, direita perfumada. Agora, é bom a gente alertar que direita é direita. Direita sempre defenderá os interesses da burguesia, dos ricos, dos detentores do mercado. Outra coisa que eu vi é que se quebrou o mito de que o Nordeste é de esquerda. Grandes capitais do Nordeste elegeram a direita, inclusive gente do Bolsonaro. Então, o Nordeste está engolindo também a lavagem da direita, a sujeira da direita, que nasceu com o golpe de 2016. Não temos mais uma região no Brasil que se possa dizer, esta região reúne muito mais resistência que pode abastecer o país. O Nordeste não mostrou isso. Vocês dirão, não, mas temos alguns ainda para se definir, como, por exemplo, Porto Alegre. É verdade, Porto Alegre tem para se dirigir. Quantos mais? Olinda e Recife, estão lá os dois primos, a Marília e o Campos lá, disputando. Os dois do mesmo campo. Um deles ganhará a eleição. Então, são duas capitais. Belém está brigando com a direita lá. São 3 capitais. Belém tão distante lá no norte do país. 3 capitais. Tem São Paulo. O Boulos, que é o segundo colocado para o segundo plano, o segundo turno até este momento. No decorrer das eleições, ele poderia até ficar fora do segundo turno. Aí seriam 4 capitais. Claro, capital, São Paulo, é uma coisa. Pesa muito mais que outras capitais, porque a sede do mercado, do sistema financeiro, está em São Paulo. Mas e daí? E daí? E os outros? E os vereadores, eu dei uma passada na lista dos vereadores eleitos. A grande maioria é de direita. Portanto, se essas eleições se dão em contexto de guerra, o contexto de guerra aumentou. A fumaça avisando que já há explosões de guerra aumentou. Temos mais cheiro de pólvora agora, depois das eleições, do que antes. Então, aquele silêncio da população sem cores que foi votar, desemboca agora uma extrema violência. Lembrando que essas eleições foram municipais, mas elas tiveram peso nacional. O miliciano, proto-fascista, descarado Jair Bolsonaro, jogou nessas eleições. Perdeu, aparentemente. Então dizem que ele se aproximará do DEM no Congresso Nacional. Está aí, a direita.
a direita assimilando o fascismo. Ambos se entendem muito bem. A direita não se entende com o povo, não se entende com a esquerda, não se entende com o desenvolvimento, com a distribuição de renda e do poder. Mas com o fascismo, a direita se entende bem. Lança a mão dele se for preciso. Então nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar nisso. Resultado, se essas eleições tiveram uma agitação nacional, em que o descarado miliciano Jair Bolsonaro jogou a sua parada aí e aparentemente perdeu, o mercado também jogou e ganhou. Ganhou. A expectativa que eu tenho é a pior possível para depois das eleições, no início do ano parlamentar, será aquele espetáculo de destruição do resto do que ainda falta para destruir o Estado brasileiro, por exemplo, a reforma administrativa. Logo mais às 11 horas eu conversarei com uma professora, com uma líder sindical, que tratará da questão da reforma administrativa. Será, assim, uma destruição geral. Eu tenho pessoas com quem eu convivo e me aproximo muito bem. Uma é dentista da Prefeitura Municipal, está ameaçada. Outro é funcionário do Judiciário, está ameaçado. O meu candidato a vereador é dentista contratado pela Prefeitura Municipal. Ele é funcionário público, está ameaçado. A minha candidata a prefeita, que perdeu, é deputada estadual, por si só já é funcionária pública, mas é também delegada de polícia, está ameaçada. Todos os que trabalham no Estado são funcionárias públicas, serão gravemente ameaçados a partir dessas eleições. Tanto que algumas reformas seriam feitas agora e decidiram jogar para depois das eleições. Tiro calculado, agressão pré-avaliada, para ver com que tipo de tiro, com que tamanho de bala jogariam em nós. E isso acontecerá depois das eleições. Outra coisa lamentável dessas eleições é, digamos assim, o resultado da esquerda eleitoral. Quando eu digo esquerda eleitoral, não nego que seja esquerda, mas critico que seja só eleitoral. Que acredita piamente que a cidadania se exerce com o voto, tão somente. E que o voto que é a maior e melhor arma de luta política. Quando foi provado que não, a própria esquerda negou isso. Quando não se uniu, se fragmentou toda. Cada um brigando por sua sardinha, por seu churrasco, pelos seus interesses. E dentro de cada partido ainda tem as tendências, cada tendência brigando com todas as outras. Que autoridade moral tem a esquerda para agora dizer ao povo que nas próximas nós venceremos? Quando abandonar o povo, quando virar as costas para o povo, quando apelam ao povo somente durante campanha eleitoral. Se esta esquerda não tivesse dividido, cada um querendo tratar do seu pedaço, como os milicianos, aliás, fazem, no Rio de Janeiro não teria havido a estrondosa derrota agora para a direita, exatamente na sede da Petrobras, na sede do pré-sal, na sede dos grandes interesses nacionais e turísticos. A esquerda se dividiu e entregou. Da mesma forma em São Paulo. Ah não, mas agora nós vamos para o segundo turno e vamos nos unir. E o corpo mole que muita gente da direita, da esquerda, faz na hora de votar? Porque seus vereadores perderam. Então eles não lutarão na campanha eleitoral porque seus vereadores perderam. Então a esquerda tem que ser chamada à ordem. As lideranças dos partidos que foram golpeados em 2016 têm que voltar para o povo.
tem que organizar o povo, tem que mobilizar o povo. Alguns dizem que é mais fácil esperar que um trilho vire colar do que esperar isso da esquerda eleitoral. Porque a esquerda eleitoral só acredita em eleição. E nós vimos em que dá eleição. Então, as eleições desse domingo foram de conotação nacional, eivadas do golpe de 2016, de fake news de 2018, com a mentira da facada, com o golpe de 2016, com as eleições golpeadas de 2018 e novamente fomos golpeados. Nós temos que dizer a verdade. Não é o custe o que custar, diga-se a verdade. Não é isso. É que ao encontro da verdade nós encontraremos a verdade, os fatos. Os analisaremos com mais tranquilidade. Mas que nós precisamos analisar, sem dúvida nenhuma. Esta é a grande lição que eu pessoalmente tiro e compartilho com vocês. Duas coisas então para concluir que eu disse. Uma, a direita se fortaleceu. E nesta direita que se fortaleceu, ganha um fôlego Luciano Huck, candidato da Globo para as eleições, o explorador dos pobres dos sábados à tarde, na aliança com o maior dos golpistas que esse país já teve, que é com Sérgio Moro, e com outros setores da direita antinacional, da direita anticoletivo, da direita anti-Estado inclusivo, da direita anti-Estado social. Então nós temos que nos preparar, temos que parar agora, fazermos uma análise, uma autocrítica e encontrarmos o caminho a seguir, como aliás a Bolívia rapidamente fez. Nós estamos demorando demais, como o Chile, que demorou, enfrentou tantas dificuldades, teve que gestar e criar lideranças, como a Argentina fez bem mais rapidamente do que nós, mas nós temos que fazer. Nós não temos outra saída a não ser reunir todos os elementos para servirmos o café profético, que não seja só de teor denuncista, mas seja também de teor da esperança, de teor da construção, de teor da chegada na terra prometida, a qual todos nós merecemos. Abraços críticos e fraternos. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.